Hello, you Shushu. So we are back here, and we are going to show one of the most important exams in Brazil, né? Então, de volta aqui com a Miss March e vamos resolver uma prova que eu achei sensacional, né? Prova da Unicamp, né? De 2022. E a partezinha de inglês começa aqui na questão 25, começa falando o seguinte: a palavra cringe viralizou nas redes sociais no Brasil em 2021. E aí nós vamos ter duas definições dela, né? Então, aqui em português, dicionário informal, né? Então, cringe está classificado como vergonha alheia, né? A cena que presenciamos ontem foi muito cringe. É cada situação cringe que presenciamos. Tá? Então, beleza, muito fácil aqui. Aí nós tínhamos que ver a definição do Cambridge Dictionary, na versão online. To suddenly move away from someone or something because you're frightened. Né? Então, repentinamente, o move away aqui, ó. Né? Então, você vai move away, né? Se afastar de alguém ou alguma coisa porque tu tá com medo. Mas aqui que nos interessa, ó. To feel very embarrassed, né? Se sentir com muita vergonha. I cringed at the sight of my dad dancing, né? Eu cringed, fiquei com uma baita vergonha, né? Com a visão do meu pai dançando. Muito bem, né? Minha filha também, by the way, né? Então, aqui, beleza, né? E a pergunta é o seguinte: com base nessas duas definições, pode-se dizer que, em português, a palavra cringe é empregada numa classe gramatical diferente da empregada em inglês, apesar dos sentidos serem semelhantes. Então, eu cringed, eu fiquei com muita vergonha. E aqui também, por que é classe gramatical diferente? Você pode ver que na língua inglesa está sendo usado aqui como verbo e em português como substantivo e adjetivo, mas com o mesmo significado, aquela vergonha enorme, né? Que tu sente vergonha até pelos outros. Fantastic. Próxima questão. Artigo publicado em 14 de junho de 2020 no jornal The Straits Times, from Singapore, apresentou os resultados de uma pesquisa sobre a percepção dos respondentes a respeito das profissões mais essenciais durante a pandemia. Né? Então, temos uma imagenzinha aqui, ó. Top 5 Essential Jobs. Então, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, o trabalho mais essencial, né, é de doctor e de nurse, né? Então, médico e enfermeira com 86%, depois vem cleaner, né? Vem as pessoas que fazem a limpeza, né? Extremely essential. Né? Aí, saiu como resposta top 5 non-essential jobs, tá? Então, I highlighted aqui, eu destaquei, porque é sobre isso que vai ser a nossa questão. Então, os 5 trabalhos não essenciais. Em primeiro lugar, ficou do artista. Ele ganhou até do telemarketer, né? Aquele cara que está te ligando, do telemarketing. Né? Então, artista ficou em primeiro lugar. Aí, em rede social, um comediante, né? O Rishi Budrani, né? Ele comentou sobre esses resultados. Então, ele foi lá no Twitter dele, eu acho, né? E ele escreveu assim, né? Há muitos talking points in this survey compilation, but let's just address one. Então, tem muitos pontos que a gente tem que falar nessa compilação, né? Assumimos que essa pesquisa foi feita com uma verdadeira amostra representativa de gênero e de grupos de renda na Singapura, né? Isso aqui a gente não precisa ler muito. Então, mas aqui está o que eu destaquei, ó. O number one non-essential job is that of an artist. Se o emprego número 1, que não é essencial, é de um artista, I would challenge the nation to do the following. Então, vou desafiar a nação a fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos deletar a Netflix, cancelar o Spotify, vender todas as TVs de vocês, né?
parar de mostrar para as crianças o iPad para ocupá-las, parar de ouvir música durante os seus workouts, né, lá, se exercitando, durante break times, né, aquela hora que tu dá uma parada, parar de assistir quaisquer filmes, vídeos de música no YouTube. Então, o que a gente pode dizer que esse cara fez aqui? Ó? Ele está problematizando os dados relevados e recomendando ações cujos resultados ratificam a relevância da profissão de artistas. Não é? Então, esse aqui é o certo, né? Com certeza, letra D de Dinamarca, né? Denmark. Próxima questão, sensacional, né? Tu pode ver que essa é uma prova toda focada em interpretação de texto. Eu achei fabulosa, não é? Então, em 2020, Joaquin Phoenix, I Love Him, né, ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação no filme The Joker, né? Joker Coringa, de 2019, ele fez um discurso super inflamado, um discurso, né, que todo mundo ficou assim, né, de boca aberta, né? E ele diz que ele começou falando aqui, ó, está falando de gender equality, né? Então, desigualdade de gêneros, de racismo, né? Direitos dos gays, direitos dos povos indígenas, direitos dos animais. Estamos falando sobre a luta contra a injustiça. Tá? A crença de que uma nação, uma pessoa, uma raça, um gênero, uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar a outra, tá? Com impunidade. Acho que nós nos tornamos muito desconectados do mundo natural, muitos de nós. Né? O que nós somos culpados de uma visão de mundo egocêntrica, né? A crença de que nós somos the center of the universe, né? O centro do universo, e tudo gira ao redor do nosso umbigo, né? Aquela coisa toda. Então, eu destaquei a parte que nos explica, né, a solução dessa questão. Ele diz o seguinte: we feel entitled. Nós nos sentimos no direito de artificialmente inseminar uma vaquinha. E quando ela dá à luz, nós roubamos o seu bebê, né? Retiramos o bebê, embora, né, os choros dela de angústia são unmistakable, né? Não tem como tu errar que ela está chorando por causa, né, do bezerrinho. Aí nós tiramos o leite, que era para ser do bebê, né, do bezerro, e colocamos no nosso café e no nosso cereal. Tá? Então, essa parte aqui que está definindo a questão. Tá? E diz o seguinte: em seu discurso, o ator, tá? Ele está destacando a arrogância, a nossa arrogância, e, né, mencionando a exploração cruel dos animais. Essa é a questão certa B, Brasil. Tá? O resto não está sendo aquele foco. Tá? Ele não começa pela destruição da natureza, ele não está a opressão dos trabalhadores rurais, nada a ver, nem falou sobre trabalhadores rurais, e, né, não está centralizando os argumentos dele contra o racismo e desigualdade de gênero. Não. A questão 28 começa com uma imagem super forte ali, né, de Stonewall means fight back. Smash gay oppression. Né? Stonewall significa a luta, aderir à luta, né? Esmagar essa opressão gay. Tá? Então começa o texto dizendo aqui que numa noite de verão de 69, a polícia raided, né, invadiu esse bar que é chamado de Stonewall, em New York. Né? Então, que servia essa comunidade LGBT e tal, né? Que os atos homossexuais eles eram ilegais nos Estados Unidos, exceto em Illinois, né? Bar e restaurante não servia a eles, né? Então não podia ter gay employees, os empregados gay e tal e tal. E eu destaquei aqui no texto a parte muito importante, né? Então essas invasões da polícia nos bares gays eram comuns. Mas naquela noite, em especial, todos os membros da comunidade LGBTQIA+, né, decidiram fight back, decidiram, né,
finalmente ir às ruas protestar, né? Sparking, criando um uprising, né? Um crescimento ali, ó, que liberaria uma nova era de resistência e revolução. Fantástico, fantástico. Então, protesto representou o quê? Um novo rumo na luta pelos direitos da comunidade, né? LGBTQIA+, né? Especialmente pela recusa, né? Eles eram recusados, clientes do bar, e eles não acataram as ações da polícia. Tá? Então, aquela parte ali era mais importante no texto, tá? Não estou destacando um início da luta, é um novo rumo, tá? Porque a luta sempre existiu, né? Não é a consolidação dessa busca, né? Não é o ato de resistência. Até menciona os policiais, menciona a máfia que comandava e tal, né? Mas o foco todo está aqui, ok? Para você responder legal. Né? Beleza. A próxima questão começa com uma pergunta. Essa pergunta define a questão. Olha só. Não há evidência que a hidroxicloroquina, que a hidroxicloroquina ajuda os pacientes de Covid-19. Então, por que o Congresso ainda está discutindo? Obviamente, depois desses 2 anos, né, pandêmicos aqui, nós iríamos ter uma questão. Olha aqui, ó, quem escreveu isso foi o Dean, foi o reitor, né, da Brown University of Public Health, é uma Ivy League, uma super universidade americana. Né? Então, ele começa dizendo assim, ó, o mais importante é o seguinte, nem Ron Johnson, né, só lendo ali aquela parte primeira, a pergunta aqui, ó, por que ainda está sendo discutido isso? Ó? Nem o Ron Johnson, o Wisconsin Senator, que ele é o presidente do committee, né, do comitê, nem as testemunhas escolhidas, né, mostraram mais do que interesse assim nas provas. A intuição, as experiências pessoais dos médicos, né, e individual, de certos médicos, foram os princípios que guiaram isso. Que medo, tá? Então, o que está respondendo essa pergunta? A pergunta é por que estamos discutindo? Se não tem prova que ela está ajudando esses pacientes de COVID-19, né? Por que o Congresso ainda discute? Está aqui, né? Algumas discussões no âmbito político-administrativo são pautadas por aspectos subjetivos e não por dados empíricos, né? Ou seja, pura politicagem, né? Então, tá aqui, tá perfeito, né? Essa resposta não é que está faltando estudo, a grande mídia se sobrepõe às evidências, a propagação de notícias falsas confunde, não. São discussões que são meramente, né, políticas. Elas passam, ó, ela é pautada essa discussão por aspecto subjetivo e não é dado empírico, um dado cientificamente comprovado. Beleza. Aí, uma das minhas escritoras favoritas, né, Sylvia Plath, né, e o The Novel is The Bell Jar, que é a fábula, quem não leu, leia, né, a redoma de vidro, então, né, então, era como se ela estivesse na frente de uma figueira, e ela diz assim, ó, um figo era um marido, um lar feliz, com crianças. Outro figo era um poeta famoso. Outro figo era um professor brilhante, né, fantástico. Eu não conseguia make out, né? Eu não conseguia me decidir. Eu queria cada um e todos eles, mas escolher um significaria perder os outros. Tá? E aí eu achei sensacional, porque a resposta é uma resposta, né, em forma, em imagem, e está perguntando o seguinte: qual das imagens representa a reflexão principal do excerpt, do trecho? Tá? Aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui, essa marcação. Né? O que a gente vê aqui na primeira imagem. Né? Então, aqui um portrait, né? Um porta-retrato, aqui, né? Marido com a menininha. Aqui, at work. Né? Aqui, que é o legal, né? Crossroad intersection, né? Ou seja, aqui, ó, essa encruzilhada está falando o que está escrito.
a dificuldade em decidir, porque se ela decidisse por uma carreira, teria que abrir mão das outras, né? E aqui simplesmente, né, a poetisa ela escrevendo, né, um poema, algo assim. Então, a correta, Canada, letra C, né? Aqui, outra questão super interessante, né? Tu já começa a ver ali, né? Manipulando ali, né? Aquele cara da marionete e tal. Então, uma palavra que muitas pessoas não sabiam ainda, né? Ela virou muito moda, gaslighting, uma forma de abuso psicológico, where a person or group makes someone question their sanity, perception of reality or memories, né? Então, gaslighting, uma forma de abuso psicológico onde a pessoa ou grupo faz com que alguém questione a sua sanidade, percepção da realidade, as suas memórias, né? Elas se sentem frequentemente, as pessoas que estão passando por isso, confusas, ansiosas e não conseguem confiar nelas mesmas. Essa palavra, gaslight, o texto está explicando, ela vem numa peça, né? De 1938 e de 1944, e o filme de 44 chamado Gaslight, né? E o marido manipulava a esposa, né? Ele pegava as luzes, eram luzes, né, de a gás, e ele deixava bem fraquinhas as luzes, né? E ela, obviamente, dizia o que está acontecendo aqui, e ele dizia, né, que ele manipulava a esposa com que ela tivesse uma doença mental. Não, mas tudo bem, né? Né? Então, está aqui, né, ela dizia que ela estava louca, que ela alucinava, e a pergunta é a seguinte, né? Então, a pessoa que está que recebe esse comportamento, né, ela é receptora, ela está experimentando o abuso. Tá? Qual é o depoimento feminino que ilustra a prática discutida no texto? Tá? Então, a gente tem várias mulheres falando aqui, né, olha os quotation marks, discutia sobre tudo, até as coisas que não tem discussão. Como o meu estado de espírito, os meus sentimentos, tudo era um exagero meu, uma invenção, tudo estava na minha cabeça, para fazer com que ela acreditasse que ela era louca, né? Louquinha. Então, aqui está a melhor, né? A escolha correta, né? As outras são também um tipo de abuso, também estão inseridas, mas o que está exemplificando, né, o depoimento perfeito para aquela situação que apareceu no texto é a America, né? Beleza? Então, essa questão, né, uma questão que me deixou um pouco triste, né? Então, a poeta e ativista palestina Rafif Ziadah estava participando da cobertura jornalística do massacre em Gaza, quando um jornalista que não era palestino perguntou se as coisas não seriam melhores se os palestinos parassem de ensinar o ódio às suas crianças. Né? E, na resposta, né, a Rafif compôs o poema We Teach Life, Sir. Né? Então, é um poema bem forte, né? Porque você imagina, né? Tudo aquilo que está acontecendo ao redor, um massacre, né? As crianças mutiladas ali, muitas pessoas morrendo, a gente vê aquilo às vezes de longe, só vê luzes, né? Então, diz assim, ó, hoje o meu corpo foi um massacre da TV, né? Que foi feito para ficar, né? Apenas para caber em pequenas palavras, apenas em pedacinhos, né? E emocionar aqueles que não se emocionam mais, estão insensíveis ao sangue terrorista. Aqueles que não têm, né? E esses não são dois lados iguais. O que ocupa e o que é ocupado, né? E 100 mortos, 200 mortos, 1000 mortos, né? E entre isso, a guerra, o crime e o massacre, né? Então, aqui está um poema bem forte dela. Então, a violência contra palestinos chega a um mundo reduzida a pequenas frases e a um certo limite de palavras. Né? Ela repete isso
várias vezes no poema dela, né? Então, ela não está mostrando verdadeiramente, tá, todo o massacre que está acontecendo, certo? Então, muito bem, muito obrigado. Obrigado por assistir, né? Obrigado por estudar comigo. Uma prova sensacional, uma prova toda de interpretação. And see you guys back soon. Bye bye.